aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de breves resenhas relacionados aos quadrinhos adquiridos na Comic Con Experience de 2019. São vários quadrinhos nacionais de bastante qualidade. Essa deve ser a quinta parte dessas breves resenhas que eu faço de publicações nacionais. E já vou abrir aqui com vocês com Província Negra, uma publicação com acabamento gráfico muito bacana, do Kaller Kambur com o Crisulo, que vai abordar um pouco da vida do Luiz Gama com alguns elementos ficcionais que não são realmente biográficos. Basicamente, para quem não sabe, Luiz Gama foi um negro advogado e abolicionista. Infelizmente, ele não viveu para ver realmente a abolição da escravatura aqui no Brasil. E nós temos uma construção de história bem inteligente que mistura um aspecto investigativo com uma trama conspiratória, sempre mantendo o foco nas causas abolicionistas, que na época era realmente algo muito grave que nós tínhamos aqui no Brasil, quando os negros eram resumidos à vida de escravos. Então o Luiz Gama, ele acabava se destacando, né? Era um grande advogado, um cara com saber jurídico realmente de destaque, e aqui nessa trama ele vai se ver diante de uma conspiração em que tentam incriminá-lo. Uma história que conta com a bela arte do Crisulo, os trajes de época, os cenários, tem toda uma construção de época que merece aqui todos os aplausos, porque realmente, além do trabalho artístico, essa composição de cenários, das vestimentas, está tudo muito bem feito dentro dessa publicação. É um material que eu diria que foi um dos grandes destaques do que eu li dessas publicações que eu adquiri na Comic Con Experience de 2019. Então, galera, fica a dica aqui de um quadrinho realmente interessante, e para quem acha que qualquer tema que aborde minoria, escravidão, lacração ou qualquer coisa do tipo, esqueça, não tem nada disso nessa publicação. Abra um pouco a sua mente, porque tem muitas boas histórias que tratam exatamente desse período escravista que o Brasil acabou vivendo. O próximo material é Bang Count, edição número 1, Quem Matou Deus, publicação do Fernando Lucas. Material nacional que eu achei bem divertido, é um negócio mais brincalhão, assim, que traz um entretenimento realmente bem interessante. As protagonistas são duas garotas, a vaqueira e a forjadora, que utilizam armas letais, e elas são contratadas para dar um fim no Lucy. Não vou dizer exatamente quem é esse personagem, mas né, o próprio início do nome já dá uma dica, que é esse carinha aqui, ó, que tem essa cara pintada. Só que no momento que elas vão exatamente concluir esse serviço, acabam atirando e atingindo a cabeça de Deus, levando à morte. E aí, meus amigos, os anjos do céu caem em cima dessas duas e elas precisam desvendar se isso foi exatamente um contrato ou uma armadilha, né, colocando elas em maus lençóis. Uma publicação bem divertida, uma arte ok, eu acho que ainda dá para melhorar um pouco no trabalho artístico da publicação, principalmente no aspecto anatômico, mas não é algo que compromete a leitura ou que seja ruim, mas sempre dá para melhorar. Uma edição bem divertida, galera. E esse mistério precisa ser resolvido por essas duas, até porque a cabeça delas acabou ficando a prêmio. É uma publicação que demanda uma continuidade, então vamos aguardar aí a segunda edição de Bang Count. O próximo material é Steampunk Ladies Choque do Futuro, publicação da editora Draco, material com bom acabamento gráfico, tem verniz aplicado, alguns alto-relevos aqui nas escritas, publicação que traz orelhinhas, papel couché, realmente uma edição bem caprichada, que conta com roteiros do Zé Wellington, a arte da Sara Prado, Wilton Santos, temos também o Leonardo Pinheiro, uma publicação que é uma continuação de Steampunk Ladies, a Vingança a Vapor, série que foi vencedora do prêmio HQ Mix. Mas você não precisa ter lido necessariamente o volume anterior para compreender o que se passa nessa edição. Nós temos as duas protagonistas, que são a Sui e a Rapiosa.
Elas que são mulheres guerreiras que vivem no mundo ficcional, onde nós temos uma pegada retrô com uma alta tecnologia, que é exatamente o gênero steampunk, né, que dá o nome a essa publicação. Então nós temos máquinas a vapor voadoras, temos armas de alto calibre, algumas coisas que são impensáveis para a época em que a história, o cenário, né, histórico foi construído. E nós temos um grupo de mulheres sufragistas que estão querendo, né, obviamente, os direitos iguais para as mulheres, mas encontram um percalço diante do primeiro-ministro inglês. Ele que é um cara totalitário, que inclusive tenta coagir, pressionar a rainha da Inglaterra, porque ele imagina que, como existe um grupo de mulheres lutando por direitos, a rainha pode se compadecer, né, exatamente por se ver refletida nessas mulheres. É uma história realmente bem conduzida, uma história divertida, que mais uma vez eu repito, que nessa onda de ficar com esquerda, direita, não tem nada de lacrador. É uma história que não faz nenhum tipo de proselitismo nem nada do tipo. Aliás, o que seria proselitismo num caso como direitos iguais para as mulheres, né? Aqui no caso direito ao voto, por exemplo, né? Alguns direitos mínimos como trabalhar e qualquer coisa nesse sentido. Quem tem uma visão liberal do mundo simplesmente olha isso aqui com a maior naturalidade possível. De qualquer forma, é uma história que tem uma trama bem interessante, uma arte de primeiríssima qualidade. Isso aqui é padrão comics americana de qualidade. Foi uma história que eu gostei bastante, realmente curti esse trabalho feito pelo Zé Wellington, e fica a dica para vocês, porque realmente é uma história nacional, de um quadrinho nacional com bastante qualidade, bebendo de diversas fontes aí, e realmente foi um trabalho muito bacana de ler. O próximo material é Febre, publicação escrita e desenhada a 6 mãos, do Gabriel Kolb, Jader Correia e do Matias Strebe. Eles que desenham e roteirizam cada uma parte da publicação. O que é bastante interessante é que o desenho é bem uniforme, eles têm estilos parecidos, então você não sente uma variação no trabalho artístico dessa publicação aqui. Vai narrar a história, deixa eu lembrar o nome dela, é a Alice Hillia, né? Tem algumas referências aí, que ela está num misterioso corpo celeste, que é o Rastur. E ela, junto com a tripulação de uma missão científica, precisa sobreviver por conta de uma epidemia de febre que leva as pessoas à loucura, né? Coronavírus, tal. Bem conveniente falar dessa publicação agora. E nós temos essa personagem que é a protagonista, Alice, que vai viver momentos de muito terror, de suspense, de apreensão, porque ela precisa sobreviver nesse ambiente inóspito e que está permeado de uma epidemia realmente muito grave. E alguns elementos do passado voltam à tona, ela precisa combater esses traumas, esses medos, para poder sobreviver. É uma história bem bacana, de ficção científica, um trabalho artístico com uma pegada cartunesca, com várias referências e uma alta tecnologia nos cenários, bem elaborado pelos 3 artistas. Olha só um pouquinho da arte da publicação. Fica a dica, um material realmente interessante, uma boa publicação de ficção científica. Para finalizar, Sangue no Olho, publicação da editora Draco, com mais uma bela escolha de capa. Eles são fera na hora de escolher a capa dos seus quadrinhos. Temos aqui uma compilação de diversas histórias do gênero faroeste, mas não é estritamente faroeste, pode passar pelo sertão brasileiro, pelas florestas, desde que tenha armas de fogo envolvida dentro dessa situação. São vários artistas nacionais que participam da publicação, como Gustavo Witters, Felipe Caselli, Leonardo Melo, temos o Eduardo Cássio, Wesley Marques, Chico Silvério, Jader Correia, Paloma Diniz, Sandro Zami, entre outros. Não estou mencionando todo mundo aqui. E cada história ela vai narrar um acontecimento que tenha, obviamente, essa pegada. A história de abertura ela é bem interessante, escrita pelo Gustavo Witters e o Wesley Marques. Olha um pouquinho da arte da publicação. Muita qualidade artística.
Mas os que mais me chamaram a atenção foram duas histórias aqui que eu realmente curti bastante. A primeira delas é Chacais Adormecidos, baseado em uma história real, que é do Leonardo Mello com o Jader Correia. Basicamente nós temos um facínora que mata pessoas e faz algumas coisinhas com elas que vocês não gostariam de saber. É algo realmente assim escroto, nojento, brutal também. Foi uma história realmente muito legal, muito criativa. A outra história que eu gostei foi Deus é Grande, que vai narrar a história de um casal gay, onde um deles é um estrangeiro que veio morar no Brasil e ele foi um agente de elite lá do Oriente Médio. Então tem todo aquele preconceito sobre o cara ser terrorista, sem falar do cara ser gay. Mas o que é interessante aqui é porque o bicho é um brucutu, você entendeu? Ele não tem nada de feminino, que muitas vezes as pessoas acabam estereotipando. E quando ele vê injustiça, o cara desce o braço, ele intervém, ele não aceita, é mais forte do que ele. E é uma edição muito bem escrita, bem desenhada. Eu realmente achei bem interessante essa publicação. Destoa do que eu normalmente leio, né? De histórias, inclusive, que envolvem casais homoafetivos e tal. Então foi uma edição bem interessante, que está compilada dentro de Sangue no Olho. Eu não estou falando isso para fazer média não, tá? Realmente a história é bem bacana, é diferente assim. Eu não fico passando pano, querendo fazer média com ninguém, beleza? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Dê uma chance aos quadrinhos nacionais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um abraço para todos e fui!